Às vezes eu fico pensando no tempo de Jesus, as lições que ele nos deu. Ele tendo deixado tudo tão claro para nós, a gente ainda tem o costume de colocar o nosso jeitinho, né? De dar o nosso jeitinho, de colocar as nossas regras, querer impor a nossa regra na vida das outras pessoas e muitas vezes fazendo com que elas se afastem de nós, com que elas se afastem de Deus por causa das nossas regras, que muitas vezes nem nós conseguimos segui-las. Por exemplo, tem igrejas que não pode tomar café, tem igrejas que não pode comemorar aniversário, tem igrejas, a maioria, que não pode beber. E aí eu fico pensando, aonde está na Bíblia que não pode comemorar aniversário, que não pode tomar café, ou que não pode beber? A Bíblia fala sobre embriaguez, que não devemos nos embriagar. Por que não devemos nos embriagar? Para não perdermos a nossa conexão com Deus, para que não sejamos alvos fáceis do mal, querendo implantar ideias e discórdias dentro da nossa casa. Como que a ceia era realizada? Com suco de uva? Algumas igrejas ainda impõem regras para tomar a ceia. Ou seja, se você não é casado legalmente, se você se divorciou, se você está com algum problema familiar, alguma coisa, você não pode tomar a ceia. Primeiro que nós temos que entender que todos nós somos pecadores até o fim de nossas vidas. Mas precisamos entender o que foi que Jesus disse. Temos que seguir os evangelhos, ler os evangelhos, entender a palavra de Cristo. O que ele deixou de recado para nós em relação a tudo isso? Quando ele falou da ceia, ele disse: examine-se a cada um de vocês e examine-se a si mesmos. Ou seja, cada um é responsável por si, responsável pelos seus pecados, pela confissão dos seus pecados, entre a pessoa e Deus. Os meus pecados entre eu e Deus. Deus sabe do meu coração. Eu posso na igreja fingir que sou uma pessoa boazinha, que faço tudo certo, e no meu íntimo eu faço tudo errado, né? Então só eu e Deus sabemos a minha verdade, só eu e Deus sabemos o que tem no meu coração. Por isso, examine-se a si mesmo antes de tomar a ceia. Sobre beber, cada um examine-se a si mesmo. Se beber um copo de vinho te faz pecar, não beba. Mas não fique impondo essa regra como sendo para todos, porque cada pessoa é uma pessoa. Beber não é pecado. O pecado é o que acontece quando nos embriagamos. É quando falamos o que não devemos falar. É quando fazemos o que não devemos fazer, quando pensamos o que não devemos pensar. É quando colocamos a nossa paz em xeque. Quando destruímos a nossa família, causamos discórdia dentro da nossa família ou na família de alguém. Essa é a consequência de quando nos entorpecemos. Essa é a consequência de perder a nossa mente, a nossa conexão com Deus. No tempo de Jesus existiam os fariseus, que eram os homens da lei de Deus, os homens que guardavam os mandamentos. Eles se sentiam superiores aos outros, mais conectados com Deus porque eles guardavam os mandamentos. Mas Deus entendeu que guardar os mandamentos, guardar regras, não era sinal de santidade, não era sinal de bondade, ou seja, não era aquilo que Deus queria para nós. Foi por isso que Deus fez uma nova aliança. Porque senão, quem seria salvo se nós dependêssemos de regras? Afinal, as regras muitas vezes elas servem para os outros, mas não servem para mim, não é mesmo? Jesus nos dá uma grande lição quando ele está com seus discípulos almoçando e os fariseus reclamam que alguns dos seus discípulos não lavaram as mãos antes de comer. E Jesus disse que o mais importante do que nós colocamos para dentro é o que nós colocamos para fora. É aquilo que o nosso coração está cheio. De que adianta nos preocuparmos tanto com o que assistimos na televisão, com o que vemos na rua, com o que escutamos no rádio, se o nosso coração está cheio de coisa ruim, se o nosso coração não tem amor ao próximo? De que adianta? Se o que eu estou assistindo é muito menos danoso do que o que está dentro de mim e eu coloco para fora.
Isso não quer dizer que nós sejamos coniventes com o pecado. O pecado é pecado. Está escrito o que é pecado. Porém, hoje, se nós analisarmos, existem regras que não nos levam a nada. A regra é simples. Tal atitude te faz pecar? Então não faça. Não faz? Qual o problema? Agora não crie regras para as outras pessoas. A tua transformação com Deus, a tua proximidade com Deus, ela é individual para cada um. A salvação, ela é individual. Então, assim, doutrina não salva. Porque se salvasse, Deus não tinha mudado de ideia em relação aos mandamentos e não teria mudado, feito uma nova aliança com o ser humano através de Jesus Cristo, através do sacrifício dele. Então, meu pedido de hoje é: seja menos doutrina e mais Jesus. Siga mais o que Jesus disse. Que Ele que é o nosso guia. Nós temos que ir atrás do que Ele disse. Conseguimos ser iguais a Ele? Infelizmente não conseguimos. Somos humanos. E é importante que as pessoas saibam que nós somos humanos. Que não importa quanto tempo nós temos de igreja, nós erramos. Isso é natural do ser humano, mas que cada dia nós estamos buscando errar menos, sermos melhores, e sermos melhores não para mostrar para os outros que nós somos melhores, para exigir que os outros tenham uma santidade igual ou maior que a nossa. Então, meu irmão, minha irmã, pare de olhar o cisco no olho da outra pessoa e olhe para a lasca de meadeira que está no seu olho. Olhe para a sua casa, o seu olho. Arrume a sua casa antes de falar da casa da outra pessoa, a casa do seu irmão. E abra as portas da sua casa para os outros. Ajude, faça a sua parte, mesmo que ninguém retribua. Procure ser bom, mesmo que as pessoas te achem bobo. Seja bom. Procure seguir aquilo que Jesus quer de ti, que é amar as pessoas, não o pecado, mas sim as pessoas. Que as pessoas consigam encontrar em ti conforto e a palavra de Deus na hora certa. Fiquem com Deus e até uma próxima.